Nós vamos estudar hoje o nosso livro dos Espíritos, Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade, no item 5, Provas da Riqueza e da Miséria, aqui da questão 814. Então, quando a gente fala sobre esse tema, o cuidado que nós devemos ter, ele é principalmente voltado para que nós entendamos que pobreza não significa salvação de ninguém, e riqueza também não significa perdição para ninguém. Porque é muito comum a gente dizer assim que as pessoas que têm muito dinheiro são aquelas que vão sofrer mais, são aquelas que não merecem, enquanto que aquelas pessoas que vivem na miséria a gente chama aquele é humilde, aquele é um coitadinho, porque ele vai alcançar o reino dos céus dentro daquela concepção religiosa tradicional. Então, riqueza e pobreza, eles não são estados de salvação ou de perdição, mas eles são experiências que vai oferecer aos espíritos que vivenciam essa transição evolutiva oportunidades específicas para o aperfeiçoamento do seu caráter. Existem experiências que nós só aprenderemos tendo a facilidade de acesso àquilo que a sociedade pode oferecer, e tem experiências que somente através da privação o indivíduo vai conseguir alcançar. Então cada um de nós está vivenciando hoje uma experiência específica de acordo com suas necessidades. E o mais importante, tanto miséria, que é o grau extremo das dificuldades materiais, como a riqueza, que é o grau extremo das facilidades materiais, entre esses dois extremos nós temos ali uma variedade de situações. Nós, por exemplo, aqui, acreditamos, Livraria Candeia, o Francis está avisando aqui, Jandira, se você quiser ele encontra os dois livros por lá, tá? candeia.com.br. Obrigado, Francis. Então, entre esses dois extremos, tanto de miséria quanto de riqueza, nós temos ali diversos graus, uma variedade enorme de situações que vão nos colocar em posições diferentes perante a sociedade. Por exemplo, nós temos aqui pessoas, ou temos aqui nossos familiares, já que nós já avançamos um pouquinho na nossa idade, né, e nós não passamos por determinadas experiências, pessoas da nossa família, ou nós mesmos, que estudamos em escolas públicas, outros em escolas particulares, alguns têm plano de saúde, outros dependem de serviço público de saúde, alguns têm sua casa própria, outros dependem de aluguel, outros moram com familiares, alguns têm um bom emprego, com boa remuneração, outros estão batalhando no dia a dia para conseguir um emprego que ganhe o mínimo para o seu sustento, cada um de acordo com a sua experiência. Então a gente vê que não é pensar nos extremos, que é tão fácil assim a gente determinar quem vai ser feliz ou quem vai ser infeliz, ou quem vai se salvar ou quem vai se perder, pelo fato dele ter uma condição de vida desse ou daquele modo. Então é importante que a gente tenha muita prudência, muito cuidado para a gente analisar essa questão. Porque normalmente a gente pensa assim, o rico é aquele que é o mais egoísta, é aquele que é o mais explorador, é aquele que é o mais... me fugiu a palavra agora, mas aquele que é o mais... me fugiu a palavra. Mas, bom, é aquela pessoa que normalmente sempre se impõe, sempre é o mais orgulhoso, é o mais... Não é perverso não, filhinha. É o mais orgulhoso, é aquela pessoa que é a mais arrogante, isso, obrigado. Né? Então a gente percebe assim que isso prepotente também, tá vendo? Vocês conseguiram encontrar todos os adjetivos que normalmente a sociedade demonstra perante, aponta, né? Ou despeja em cima de uma pessoa que tem essa riqueza. Enquanto a pessoa que é pobre, a gente imagina assim, que vive na miséria, é aquela pessoa que é humilde, uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que é sincera, e a coisa não é bem assim. Porque as experiências, elas são por si mesmas estáticas. Mas nós, pelo nosso livre-arbítrio, vivendo cada tipo de experiência, somos nós que vamos demonstrar exatamente o que essa experiência estimula no nosso caráter, na nossa personalidade. Então a sociedade é assim, dessa forma. Principalmente porque aqueles que são ricos não se misturam com aqueles que são pobres. E aqueles que são pobres normalmente se juntam para poder tentar fazer com que suas vidas sejam melhores. Então a gente começa a fazer julgamento pela aparência, mas a gente não analisa exatamente qual é a situação daquele espírito naquela condição. Eu vou ler para vocês aqui, como eu já coloquei em outras situações, em outros estudos que a gente fez. Em 2004,
uma médium da minha família, uma prima minha, trabalhando no desenvolvimento mediúnico, né, porque era fazendo aquele estágio de desenvolvimento mediúnico no centro espírita, recebia todas as vezes algumas psicografias. Então ela me mandava exatamente porque sabia que nós desenvolvíamos aqui o nosso estudo, e essas psicografias poderiam ilustrar de uma forma bastante rica aquilo que a gente estuda. Isso foi em 2004, então ela recebeu uma psicografia de um jovem que foi advogado quando estava encarnado, e ele conta a sua história. Então é interessante que esses depoimentos chegam para nós de uma forma bastante realista. A gente percebe que não existe aqui fantasia. Isso é uma coisa que qualquer indivíduo pode vivenciar no seu cotidiano. E essa psicografia vem para nós de uma forma bastante interessante. Ela diz o seguinte: quisera eu, meus amigos, poder falar a vocês de um belo gramado na beira de um lago, com crianças brincando ao seu redor, numa tarde ensolarada e alegre. Um dia eu, quando criança, estive num lugar assim. Ficava na São Paulo, que não existe mais, porque isso passou há muitos anos. Cresci lá, estudei, tornei-me brilhante advogado, como meu pai, e iniciei uma promissora carreira seguindo seus passos. Herdei clientes e o escritório montado, e pude desfrutar de sua companhia e experiência por longos anos. Porém, diferentemente de meu pai, eu não tinha tantos escrúpulos. Meu pai, se percebesse que a pessoa que o procurava não tinha recursos para pagá-lo, aceitava a causa e a defendia de graça, sem cobrar nada. Sempre achei aquilo absurdo. Ora, se não podia pagar, que procurasse outro escritório, e não o nosso, renomado e reconhecido pela eficiência e sucesso. Quando meu pai se foi, deixando-me o trabalho, o escritório, as minhas diretrizes, eu, já casado com 3 filhos, passei a adotar a minha posição firme e fechei a porta àqueles que não podiam me recompensar financeiramente. Ah, se eu soubesse o quanto isso iria me custar. No começo, muitos me procuravam, esperando encontrar em mim a mesma receptividade que encontravam em meu pai, mas aos poucos fui mostrando a eles que comigo a coisa era diferente. Passados alguns meses, só os mais desavisados ainda apareciam por lá. Os outros foram buscar ajuda em outros lugares. Só me ficaram os clientes endinheirados que, de tão gananciosos, faziam todo tipo de tramóia e depois me procuravam para limpar seus nomes. Fiquei ainda mais rico e, quando parti, deixei um belo patrimônio à minha família. Um dos meus filhos seguiu meus passos e continuou usando o escritório, que existe até hoje. Ele voltou a adotar a filosofia do meu avô. Quando me vi fora do corpo de carne e percebi que da vida nada se leva, que não as boas ações, pensei que seria perseguido em todos os minutos por aqueles aos quais eu havia fechado as portas e me recusado a auxiliar. Mas não, poucos deles reencontrei aqui, e todos me foram extremamente simpáticos e compreensivos. Que vergonha senti. Hoje sigo em paz dentro do possível. Dói-me a consciência quando penso em quantas almas eu poderia ter ajudado, quantas vidas teriam vivido com mais dignidade se eu tivesse feito um movimento para ajudá-los. Como sei que o arrependimento sem ação não leva a nada, a forma que encontrei de compensar minhas faltas é inspirando meu filho, que lá trabalha, a continuar a obra de meu pai. Ele é um menino de ouro e está sabendo aproveitar todas as oportunidades que o dinheiro farto coloca à minha disposição. Façam o mesmo, meus amigos. Não desperdicem nem tempo nem oportunidade de ajudar o seu próximo, mesmo que sejam pessoas que vocês nunca mais verão. São filhos de Deus, como todos nós. Obrigado por me ouvirem e pensem na história que contei a vocês. É a história dos meus erros e pode bem ser a história de seus acertos. Esse então aqui, um pequeno relato da experiência de alguém que não apenas ambicionava a riqueza material, como convivia com pessoas que também vivenciavam esse tipo de situação, mas que dentro daquela inescrupulosidade de ganhar dinheiro de qualquer custo e de ter pessoas que os ajudam a aumentar cada vez mais essa sua fortuna. Então a gente pensa assim, poxa vida, mas a prova da riqueza é uma prova muito difícil, porque ela te abre as portas, te dá acesso a tudo aquilo que você deseja. E como diz aquele ditado, cuidado com seus desejos, porque eles podem se realizar. E como nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, onde o estímulo da matéria é muito intenso na nossa vida, nós desejamos uma boa comida, uma boa roupa, um bom carro, uma boa casa, uma boa posição de poder, de influência. Então essa é uma característica de um mundo como o nosso,
Consequentemente, quando nós temos recursos que nos dão possibilidade de acessar a essas regalias ou a esses confortos, nós muitas vezes, trocando os pés pelas mãos, acabamos depois tropeçando e nos machucando bastante, porque exatamente por ter saciado essa nossa necessidade desse estímulo material. Então, esse acesso a essas facilidades muitas vezes nos leva à queda. Mas a gente lembra sempre que a riqueza, se ela for bem trabalhada, se nós soubermos trabalhá-la bem, ela pode nos dar o conforto e também facilitar bastante, nos dar com bastante facilidade a oportunidade de grandes realizações. Certa vez eu li um livro interessante, na época em que eu lia bastante romances, um livro de Zíbia Gasparetto. Eu sei que alguns vão se sentir arrepiados, mas eu li. E isso já há bastante tempo, e eram aqueles romances interessantes, né, que mostravam experiências do mundo físico, do mundo espiritual, essa interação entre esses dois mundos. E aí então contava a história de um empresário, uma pessoa que tinha ali um patrimônio significativo, uma empresa que produzia muito. E a visão que esse livro trazia para nós, né, os romances são muito interessantes, né, então sempre vale a pena a gente, né, analisar esses relatos que chegam do mundo espiritual. Então, mostrava esse empresário que tinha uma empresa que era muito poderosa, uma empresa que tinha ali um patrimônio significativo na economia nacional. E o interessante é que a história não mostrava um empresário ambicioso. A história mostrava um empresário que empregava milhares de pessoas, que tinham a oportunidade de terem vidas dignas, que tinham a oportunidade de dar oportunidade para os seus filhos, pessoas que tinham a oportunidade de crescer exatamente porque tinham esse emprego. Então a gente percebe que o fato de ser um empresário não é que ele é ganancioso. E tudo aquilo que ele consegue gerar de recursos em benefício de outras pessoas, serviços sociais que a empresa realizava, os empregos, a segurança, o modo como ele administrava aquela empresa, tratando as pessoas como funcionárias e não como escravas, como empregadas, como normalmente a gente vê. Porque a palavra empregada, nos tempos atuais, dá a impressão de que alguém tem a obrigação de te servir. Enquanto que funcionário mostra que você trabalha naquela empresa, que você faz parte daquele grupo. Então empregado, embora derive do substantivo emprego, que quer dizer um trabalho que você desempenha, o empregado hoje ele é tratado de uma forma desigual. Ou seja, ele é colocado naquela posição de serviçal, vai com Deus, meu bom dia. Naquela posição de serviçal, e não como integrante de uma equipe que desenvolve e que produz. Daí então a gente percebe que estar nessa condição de ter grande patrimônio, de ter grandes recursos, nos dá responsabilidades perante aquilo que você tem e naquilo que você pode oferecer, e também pessoalmente você pode se transformar, você saber lidar com essas facilidades. Só que pelo nosso grau evolutivo, por aquilo que a gente deseja, que a gente ambiciona, tanto é assim que basta você perceber que, como são as filas numa casa lotérica, numa sexta-feira à tarde, às vésperas de um sorteio de uma cena acumulada. As pessoas passam ali horas apenas para fazer a sua fezinha. E por que isso tudo? Porque elas querem dinheiro. Mas por que elas querem dinheiro? Para poder ter uma vida mais confortável. Isso é natural de qualquer um de nós. Só que a grande diferença é que se nós temos esse recurso em excesso, a gente acaba muitas vezes tropeçando na nossa própria ambição. Porque se eu queria um dinheirinho a mais para pagar uma conta que está atrasada, ou por dar uma escola melhor para o meu filho, quando eu tenho esse excesso, eu acabo não só me complicando cada vez mais por aquilo que eu não consigo administrar. E aquilo que eu não consigo administrar é exatamente a minha própria ganância. Esse é o problema que a gente acaba enfrentando. Mas felizmente nem todos são assim. Como a gente viu ali, tem pessoas que têm os seus recursos, que conseguem conviver muito bem com isso. E que saem do mundo material, retornando para o mundo espiritual, com muitos créditos por aquilo que ele teve a capacidade de realizar. Então a gente pensa assim, muito bem, a riqueza é motivo de queda para muita gente, para a maioria das pessoas principalmente. Então felizes de nós, que embora nós não aceitemos, ou não saibamos que nós temos essa fraqueza da ganância, da ambição, do orgulho, das viciações, que a gente tem essa vida limitada pelos recursos que a gente não dispõe. Então a gente tem que todo dia acordar, todo dia trabalhar, lutar pelo pão de cada dia, e para nós está muito bom. Porque se esse pão vier recheado, a gente vai acabar se lambuzando. Infelizmente é assim. Claro que nós, como espíritas, a gente vai dizer assim, bom, se eu ganhar na loteria hoje,
Já pensou aquela loteria acumulada nos Estados Unidos de 450 milhões de dólares? Quase R$1 bilhão. Ganhar na loteria aquele recurso todo? Eu vou dizer assim, não, eu, como bom espírita que sou, como estudante que eu sou e tudo mais, eu vou pegar parte desse dinheiro, eu vou fazer caridade, vou distribuir para minha família. Então, quer dizer, na teoria está ótimo. Aliás, na teoria, quando a gente reencarnou, um pouquinho antes da gente reencarnar, a gente fez um plano de vida assim maravilhoso. Quando eu chegar lá, eu vou ser mais paciente, eu vou ser mais tolerante, eu não vou ter vícios, eu vou me comportar direitinho. Aí a gente assinou depois esse contrato. Quando a gente reencarnou, aquele contrato virou ali, né, simplesmente foi para a gaveta e ficou ali junto com as pulgas e baratas, né, porque a gente esqueceu de tudo aquilo. Então, fazer um planejamento estimulado pelos bons fluidos, pelos bons exemplos, é tudo muito fácil. Mas na hora que a gente coloca em prática isso tudo, fica tudo diferente. Então hoje vocês conhecem aquele André que se demonstra humilde, que se demonstra carinhoso e tudo mais. Bota uma loteria dessa na minha mão que a gente vai conversar daqui a um ano, para ver se eu consigo manter realmente essa minha estabilidade moral. A gente percebe que muitas vezes a gente cai exatamente por essa facilidade. Você aposta a sua vida nisso, Ju? Você aposta o seu vatapá que você consegue isso mesmo? Eu não sei se eu consigo não. Olha lá, hein? Depois não vem me culpar. Então a gente pensa o seguinte, que é muito fácil para nós fazer planos, mas a gente sempre acaba escorregando depois. Porque a gente tem assim, a vontade de fazer o bem é uma coisa, mas a capacidade de fazer já é outra, bem diferente. Porque vontade de ser bom, vontade de ir para o mundo espiritual superior é tudo muito ótimo. E nós, lendo o Evangelho, vendo esses exemplos, fica tudo muito fácil. No momento em que isso acaba depois chegando, a gente nunca sabe. Né? E a Luísa colocou aí, mas você joga? Não jogo. Né? Não jogo também por preguiça, porque eu gostaria de jogar. Se fosse fácil, seria até faria minha fezinha também ali. Mas a gente percebe o quê? Que seria um grande problema para todos nós. Mas muito bem, a gente viu aqui o aspecto da riqueza, esse aspecto da facilidade, e tudo aquilo que ele pode proporcionar de positivo ou de negativo. De negativo a gente lembra, como a gente viu nesse exemplo. A Vaninha lembrou uma coisa aqui agora, que nessa questão da loteria é muito interessante, que a gente percebe que as pessoas se amontoam nas filas das lotéricas exatamente quando está acumulado o prêmio, quando o prêmio está acumulado. Quer dizer, você quer ganhar 15 milhões, mas se o prêmio está só com 3 milhões, poxa vida, só 3 milhões? 3 milhões para mim é muito pouco. Já perceberam isso? Que interessante? Se não está acumulado, a fila está pequena, está tudo organizado. Quando aumenta o prêmio, quando triplica o prêmio, as pessoas vão todas para a fila. Como se aquele pouco de 3, 4 milhões não fossem suficientes. Então a gente percebe que a gente enche os olhos, a ganância para nós é muito maior. E isso estimula em nós o quê? Por esse relato que a gente observou. Estimula em nós o egoísmo, porque então eu não quero dar para ninguém. A gente aumenta, né? Pois é, exatamente, Armando, né? Tem mais gente concorrendo, muito mais divisões nesse prêmio, as pessoas querem, né, sempre o que está acumulado. Então as pessoas se tornam mais desconfiadas, porque os amigos deixam de ser sinceros. Claro que você mantém os seus amigos, mas mesmo assim a gente pensa assim, essas pessoas estão se aproximando de mim por quê? Ela está interessada na minha amizade, com todas as minhas imperfeições, com todas as dificuldades que eu tenho, ou ele quer simplesmente se aproveitar daquilo que eu tenho, dos favores ou das facilidades que eu posso proporcionar? A gente percebe isso na mídia, quando a gente vê assim aqueles artistas, aqueles músicos, aqueles jogadores que vivem constantemente em alerta para evitar que pessoas interesseiras se aproximem deles, para poder se beneficiar. E isso faz com que eu me torne também vicioso. Porque se eu gosto, por exemplo, de substâncias, eu tenho facilidade, porque meu dinheiro pode comprar. Se eu quero alimentar cada vez mais o meu apego à matéria, eu posso comprar os meus carros, eu posso comprar as minhas casas, eu posso comprar joias, eu posso comprar títulos. E aí então, quando eu desencarno, aquele medo de deixar tudo para trás, porque aquilo para mim é importante. Eu não coleciono coisas para deixar para trás quando chegar a hora de ir embora. Eu coleciono coisas para deixar comigo. Eu vou acumulando porque aquilo é do meu interesse. E assim como eu coleciono selos, como eu coleciono xícaras, como eu coleciono chaveiros, eu coleciono também patrimônio. E esse patrimônio é meu. Ele me pertence. Ninguém pode dividi-lo. Ele não pode se tornar espólio para ninguém. Ele é meu.
Aí eu desencarno e fico apegado a esse patrimônio, sofrendo por tudo aquilo que vão fazer com ele. E não são raras as vezes em que um espírito que vive nessa suvinice, nesse apego todo, fique presente no momento do seu velório e presente também no momento da partilha de bens, para que ele possa presenciar tudo aquilo que ele transmitiu de valores para os seus descendentes. A mesma ganância que ele tinha antes, ele acabou transmitindo para a sua família também. Deixa eu ver aqui. A Suzana colocou: você pode mudar-se de cidade e viver uma vida simples, mas com muita conta recheada, os amigos sinceros aparecerão. É exatamente aquilo que a gente fala agora, Suzana. É o modo como a gente se relaciona, mas no mundo como esse, do nosso, onde a gente nunca sabe de onde virá um interesse de uma pessoa, a gente fica sempre em alerta. Mas tem pessoas que, sem dúvida, aquilo que eu coloquei para vocês, a riqueza não é perdição. Mas ela aponta para nós dificuldades significativas para a gente poder gerenciar não apenas o patrimônio, mas o modo como nós vamos nos relacionar com ele. Então é uma prova muito difícil. Então a gente viu tudo aquilo que ele pode oferecer. Casamentos fáceis, casamentos que vêm e vão. A gente vê isso fácil porque o dinheiro te traz poder, te traz posição, te traz exposição, te traz ali facilidades. Então você se casa, por exemplo, vamos falar dos casamentos nessa esfera de pessoas com grandes patrimônios. Você se casa por interesse, você sente uma atração por uma pessoa, ela é bonita, ela é sensual, ela me satisfaz fisicamente, ela satisfaz as minhas fantasias, ela, por outro lado, vai se beneficiar daquilo que eu posso oferecer, e a gente se casa. 2, 3, 4 anos depois, começam a surgir exatamente ali a personalidade de cada um. Aí então os casamentos se desfazem. Aí eu me caso de novo, depois o casamento se desfaz. E nisso a gente vai gerando compromissos reencarnatórios com essas pessoas e conosco mesmo, que vão depois ser debitados em nossa conta moral, em nossa conta espiritual. E aí, então, lesões afetivas, famílias desestruturadas. É que eu fui otimista, né, Luísa? 3, 4 anos por otimismo, né? Mas a gente vê relacionamentos que em 2 anos acabam se desfazendo. 1 ano acaba se desfazendo. Então nós vemos ali várias situações que acontecem isso. Observemos, aqui, a Vaninha lembrou aqui, você educar seus filhos que trabalham. Quando se fala em filhos, às vezes meses, né, Maria? Quando se fala em filhos, é muito comum a gente observar em escolas... eu não vou generalizar naturalmente, né, mas é importante a gente perceber isso. Em escolas que têm alunos que são de famílias bem abastadas e que são crianças que não são bem educadas, são crianças arrogantes. São crianças que dizem para o professor, por exemplo, né, Betinha, sou eu que pago meu salário, meu pai que paga seu salário, você está falando assim comigo por quê? Uma criança de 8, 9 anos de idade. Imagina quando ele tiver um homem de 40 anos, o que acontece com ele? São crianças que disputam a riqueza, porque o meu é melhor do que o seu, esse é o carro do seu pai, aquele é o carro do meu pai. É aqui que você mora, vamos lá para o meu sítio que eu vou te mostrar como é viver bem. Esses são os meus... Já ouviu isso, né, Beth? Pois é, eu falei porque essa é uma realidade. Né? Quando chegar em casa a coisa muda, né, Ju? Né? Até os lanchinhos, né? Olha o que eu trouxe de lanche, é isso que você vai comer? Aquela propaganda da tesourinha da Disney, vocês lembram, né? Eu tenho, você não tem. Crianças de 6 anos de idade brincando de disputar a riqueza, quem é melhor, quem é pior. Então a gente percebe que o indivíduo, quando ele tem a riqueza, isso traz para ele desdobramentos extremamente complexos. Porque isso vai afetar a sua relação afetiva, a sua relação familiar, o seu caráter vai se transformar pelos estímulos que esse patrimônio pode oferecer. E como eu falei para vocês, muitas vezes são dos mais variados graus. De repente eu não sou tão rico assim, eu tenho um bom salário, eu trabalho numa empresa que me remunera direitinho, e mesmo assim esse pouco que eu tenho já é o suficiente para me transformar numa pessoa arrogante. Porque então eu tenho aquele dinheiro, consegui fazer uma poupança, comprei um carro ali, parte à vista, parte parcelado, e meu carro é muito bom e eu disputo espaço no trânsito como se eu fosse o dono da rua, porque eu tenho aquele carrão. Porque meu filho estuda naquela escola. Vai com Deus, Paula, bom dia, bom trabalho. Por tudo aquilo que a gente pode perceber que o nosso comportamento vai se transformando no dia a dia. Paga 2 IPVAs, né, tem 2 carros para poder trocar placa no dia de rodízio, de trânsito e tudo mais. E ele vive assim com toda a facilidade. A gente percebe que é no cotidiano que a gente vai sentir o efeito. Algumas vezes a gente ouve em palestras espíritas, quando se fala sobre prova da riqueza e prova da pobreza,
As pessoas dizem assim, não, porque a prova da riqueza, ela vai dificultar para o espírito imortal. Gente, é no dia a dia que a gente vai ver isso. É na tesourinha da criança na escola, é no teu comportamento no trânsito, é na tua arrogância, convivendo com pessoas que têm uma condição inferior à sua. A gente não precisa divagar o nosso pensamento pensando no universo, basta a gente ver agora como isso afeta a nossa personalidade, como isso afeta o nosso caráter, pelo fato da gente não saber lidar com isso. Né? Tem a pobreza do espírito também, né? Riqueza material, pobreza de espírito. A Lua colocou curioso como a materialidade dá um sentimento de confiança tão falso, de autossuficiência, de poder, de prepotência, de arrogância, porque eu não dependo de ninguém, eu sou autossuficiente. E aí então depois, quando chega no acerto de contas, no momento em que ele vai se deparar com a sua própria consciência, ele vai ver o quão frágil ele era naquele momento. Vimos esse lado da riqueza, e felizes daqueles que sabem lidar com isso. Teve um caso na Argentina, um empresário milionário, que ele disse o seguinte: o primeiro emprego da minha filha vai ser no McDonald's. Ela vai ser atendente de uma loja do McDonald's. Aí todo mundo assim, mas você é um empresário, você pode dar o que você quiser para minha filha. Eu posso dar, mas ela vai ter que descobrir como eu consegui. E aí colocou para ela então essa condição. Uma adolescente vai trabalhar de atendente numa loja comum, para que ela possa ver no cotidiano a luta das pessoas, perceber que ela é tão igual como qualquer outra pessoa. Eu achei isso o máximo. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Você tem a sua mesada, mas você vai ter que trabalhar. Você vai trabalhar de office boy, você vai trabalhar no escritório, e depois, quando você tiver ali o seu caráter estabelecido, aí você vai ter acesso às facilidades que a vida pode ter, para você valorizar aquilo que você tem, para perceber que as coisas não são tão simples como você imagina. Os pais que cobram, que sabem educar. E isso é muito interessante. Algumas vezes a riqueza proporciona em nós, né? Legal, Florzinha, tem que ser assim mesmo. O meu primeiro emprego, para vocês terem uma ideia, foi trabalhar num sacolão. Sacolão é aquela, para quem não conhece, é uma loja, uma quitanda de maior porte. Eu trabalhava ali, trabalhando com frutas e tudo mais, e não vejo nada de errado nisso. Para algumas pessoas, trabalhar num lugar desse é a morte. Dizer assim, nossa, eu trabalhava naquele lugar, que humilhação para mim que as pessoas iam ali. Não caiu nada, sustentei minha família quando eu precisei. Pois é, né? Aprender a conhecer, né? Aprender a trabalhar ali minha dignidade, mostrando que eu não sou melhor do que ninguém é melhor do que eu, todo mundo depende de mim, eu dependo de todo mundo. E assim as coisas vão funcionando. E um detalhe interessante que me veio agora, assim, um flash, de uma palestra muito interessante feita pelo Dr. Alberto Almeida. Para quem não conhece, o Alberto Almeida ele é clínico homeopata e faz muitas palestras aqui dentro da doutrina espírita. E ele fez uma falando sobre educação espírita. E naturalmente falando de pais e filhos nessa relação tão complexa de educação, de auxílio, de respeito mútuo, de amor principalmente, nas famílias do nosso país, nas famílias do nosso mundo. E a história que ele contava era a seguinte: era uma mulher, era apenas ela e o filho, o marido, não me lembro se ela era viúva ou se ela havia se separado, mas então ela era uma empresária e trabalhava assim e tinha uma vida bastante confortável. Aquela casa grande, aquela casa confortável, o filho tinha tudo. Mas eis que uma vez, numa reunião mediúnica, que ele participou, foi um depoimento pessoal que ele deu, um espírito se manifestou de um adolescente. Era um adolescente que tinha cometido suicídio. E aí então, investigando a sua história, conversando com ele contou que era filho dessa empresária e que ele vivia com tamanha solidão, porque a mãe se dedicava apenas às conquistas materiais, que ele não sabia mais o que fazer, cortou os pulsos e desencarnou. Um adolescente de 13, 14 anos sentiu o efeito da solidão. Então, a gente vê que essa ambição, essa ganância que nós temos, bom dia pessoal que chegou, essa ambição, essa ganância, jogou a culpa na mãe, porque de certa forma, Luísa, se a gente percebe um adolescente que está formando o seu caráter, que precisa desse amparo e se sente sozinho, acaba entrando em depressão e depois cai numa situação como essa. Qual é exatamente a culpa da mãe? Não dá atenção para o filho? Todos ali têm culpa, né? Porque a gente vê que a situação foi uma situação que envolveu ali ausências e carências de ambas as partes. Na história de Alberto Almeida, isso, Ju, procura lá no site do www.espiritismo.net/família, vai lá na parte dos adolescentes. E ali tem a palestra Educação Espírita. Vocês vão encontrar esse depoimento ali, é bem interessante.
Ele conta naturalmente, né, pela experiência que ele vivenciou, ele conta do jeito dele. Eu dei uma pincelada para vocês entenderem como isso funciona. Então a gente vê que rico, a riqueza ou a facilidade material, não vou falar em riqueza porque dá a impressão que a gente mora em mansão, né? Mas a gente fala de facilidade material, nos traz algumas peças interessantes, algumas experiências bastante difíceis que envolvem personalidades e tudo mais. Né? Mas tem aquelas que têm dinheiro e trabalham bastante. E esse trabalhar bastante muitas vezes significa você abandonar a sua vida pessoal, porque vive em função do trabalho. E é aí então que a gente percebe que cada situação nos traz uma experiência diferente, positiva e negativa. Aquele que sabe lidar com o seu dinheiro, porque ele conseguiu administrar o seu caráter, as suas tendências, conseguiu educar a sua família para poder valorizar aquilo que tem, para poder dar importância na formação do caráter. Então são pessoas que conseguiram vencer essa prova. Mas infelizmente nem todos conseguem isso, exatamente por vivermos num mundo de provas e expiações e por termos essa fragilidade moral. É uma dificuldade muito grande que a gente tem. Né? O Braz colocou: na medida que espiritualizamos, nos conformamos com tão pouco. Né? Exatamente ali, né? A Lua colocou: é necessário encontrar um equilíbrio, como em tudo na vida. Né? A desencarnada lembra também dos workaholics, né? Que são as pessoas que são viciadas por trabalho, e muitas vezes o vício é do trabalho, não é necessariamente o vício pela riqueza, mas algumas vezes a ambição pela riqueza faz com que ela se torne uma viciada pelo trabalho. Muito bem, vimos esse aspecto da riqueza, o lado positivo e o lado negativo, e certamente poderíamos aqui ficar horas, cada um de vocês dando o seu depoimento, contando as suas histórias. Nós enriqueceríamos e muito o nosso trabalho. Mas tem um outro lado dessa história. Nós comentamos aqui, lemos aquele depoimento de um indivíduo que era advogado e se tornou ambicioso. Negligenciou ou jogou fora todas as oportunidades de fazer o bem, simplesmente para a conquista material. Vamos agora olhar o outro lado da moeda. Naquela mesma reunião mediúnica, que chegou essa psicografia que eu comentei com vocês, na mesma reunião, assim que veio esse depoimento, veio o outro em seguida. Na mesma reunião, para poder dar os dois lados da moeda. Porque no momento em que eles fizeram ali o início do trabalho, veio aquele momento de uma leitura de uma página do Evangelho, veio ali o momento de prece, e aí então vieram as comunicações espontâneas para esse trabalho. E por acaso naquele dia foi lido exatamente isso, a prova da riqueza e a prova da pobreza. Aí veio um espírito e contou a sua experiência com a riqueza. A ambição, a ganância, o egoísmo, o sofrimento no mundo espiritual, o constrangimento e depois a sua reabilitação ou a sua regeneração. Na mesma reunião então veio um outro depoimento que eu vou ler para vocês agora. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ouvi aqui um de vocês dizer que a prova da riqueza é mais difícil que a de pobreza. Eu não concordo. Eu quero mesmo poder provar essa prova da riqueza. Na minha última vida aqui na Terra, nasci numa família pobre, muito pobre mesmo. Não tínhamos roupas nem comida. Muitas vezes dormi com fome, passei o dia com fome. Éramos 8 filhos e ninguém seguiu estudando. Vivíamos num buraco imundo, sem conforto algum, privados de todo e qualquer luxo. Olha, não foi uma experiência boa, não. É muito ruim não se saber como será o amanhã, ou pior, saber se ele pode ser até pior do que foi hoje. Essa pobreza toda acabou abrindo as portas para muitos vícios e o tráfico de drogas, e é claro que acabei morrendo antes da hora. Hoje ainda luto para me livrar dos sintomas da abstinência, mas ainda não consigo sequer imaginar viver uma vida igual à última. No dia em que tiver que voltar, espero poder renascer numa família um pouco mais abastada e equilibrada, para que eu encontre as bases para uma vida correta e sem vícios. Até outro dia, colegas, boa sorte a todos nós. O outro lado da moeda, muito interessante quando a gente fala da riqueza e tudo mais, e a pobreza como é. Como deve ser viver na miséria? Como esse depoimento que mostra para nós de pessoas que comem um pedaço de qualquer coisa e não sabem se terão outro pedaço para comer logo mais. Vivem com fome, com sede, com falta de estrutura, mas principalmente com falta de dignidade, falta de respeito e de autorrespeito. E aí então estimula o que nas pessoas que vivem isso? A ambição de ter aquilo que não tem, a revolta por não terem aquilo que não tem, o desespero por não saberem, por não terem perspectivas,
E aí então nesses dois depoimentos nós observamos que os dois tiveram experiências diferentes e os dois viveram as duas dificuldades. Duas dificuldades diferentes. E aí então a gente lembra sempre que por que as coisas têm que ser assim? Nós vemos pessoas, por exemplo, que passam na porta de nossas casas recolhendo parte do nosso lixo para que possam fazer com que aquilo seja convertido em pequenas notas, em pequenas moedas, para levar para casa. Para comprar uma camisetinha numa promoção para o filho. Para comprar aquele caderno baratinho para o filho para poder estudar numa escola do Estado, onde faltam professores, onde os alunos são muitas vezes privados de uma educação moral que possa dar dignidade. Para que ele possa comprar um comprimido qualquer para aliviar uma dor que ele está sentindo, porque a fila que ele tem que esperar para ser atendido no hospital público é uma fila enorme e ele não consegue falar com o médico. Muitas vezes uma pessoa que dá uma cesta básica mensal para que ele possa ter o mínimo de comida dentro de casa. A sua casa muitas vezes vive ali de um plano das empresas de água, de luz, para que ele possa ter desconto para poder pagar. A sua parede que está quebrada ele não consegue consertar. A televisão que muitas vezes queima e ele não tem condições de comprar outra. Um refrigerador que foi doado por alguém. A criança que vai brincar no meio do esgoto chutando a bola que ele ganhou de presente de Natal. Descrevemos um quadro para vocês, um quadro bastante comum no nosso país, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, no interior, nas grandes metrópoles, seja lá onde for, nós encontramos isso o tempo todo. Naquele momento de chuva, quando as goteiras começam a cair em cima da cama, onde vivem o pai, o filho e as crianças dormindo no meio dos pais, tirando qualquer privacidade. Em Portugal também tem, né? É uma realidade do nosso mundo, né, Lili? A gente vê que não é no Brasil, não é aqui, não é ali. É uma realidade do mundo. A desigualdade existe em todo lugar. E interessante que essa semana surgiu uma matéria dizendo o seguinte, eu até comentei isso em casa aqui ontem, que foi interessante que a gente estava conversando na hora do almoço. Surgiu esse assunto, né? A gente estava ali na nossa refeição. E aí então surgiu aquele comentário, né? Como a gente ainda é pobre de espírito, né? Pelo tipo de comida que a gente come. Naturalmente a gente estava se alimentando de carne. Né? Aí eu falei assim, não, isso é muito comum, né? A gente vai depois estudar sobre isso, né? Numa outra oportunidade. E a gente falava assim, né? Pois é, mas é uma característica do nosso mundo. A gente não pode exigir que o mundo se torne vegetariano, porque a gente não tem condições ainda de fazer com que todos tenham acesso ao mesmo tipo de alimentação. Né? Aí minha sobrinha colocou assim, mas tem pessoas que optam em ser vegetarianos. Eu falei, não, é muito fácil a gente optar em ser vegetariano quando você tem um supermercado perto de casa. Mas fala para alguém no Afeganistão, que depende do seu rebanho para poder se alimentar, se ele consegue ser vegetariano. Fala para alguém que mora num barraco na beira da praia, para ver se ele consegue deixar de pescar. Fala para alguém que mora numa vila no meio da África, se ele consegue deixar de comer o franguinho que ele está cuidando. Não é tão simples assim. E nisso tudo, nessa reportagem que eu comentei com vocês, que nós comentamos nesse nosso bate-papo de almoço cabeça aí, se vocês perceberam, né? Uma reportagem que disse o seguinte, se a riqueza mundial fosse distribuída igualmente por todos os habitantes do mundo, nós teríamos um salário médio de R$ 2.300 por mês. Para quem mora na Europa, dá mais ou menos 1.000 euros. Ou 1.200 dólares. Então a gente tem o que ali? Se todos nós, imagina a gente ganhar um salário mensal de R$ 2.300, todas as pessoas sem exceção. Mas exatamente o contrário, nós percebemos que nesse mundo desigual, porque foi o capítulo anterior que nós estudamos, desigualdade das riquezas, algumas pessoas acumulam pela sua capacidade de acumular, pela sua capacidade de gerar, mas infelizmente não tem capacidade de distribuir. E aí então nós vemos que em qualquer parte do mundo, isso para nós acaba sendo um problema. A Desencarnada colocou lá em cima, quando leio no Evangelho sobre riqueza, eu compreendo a riqueza de conhecimento, né? Aqui os Espíritos falam, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas parece que a maioria ali acreditando na riqueza material, pobreza e riqueza, ambas são provas, né? Nesse caso, Desencarnada, quando a gente lê nesse trecho no Evangelho, quando se fala dessa riqueza, a gente deve também levar em consideração a riqueza material e a pobreza material. Porque isso gera em nós um tipo de comportamento. Se você tem facilidade de acesso às coisas, se você tem um prato de comida, se você tem uma roupa de frio, se você tem um teto, você se comporta de uma forma.
Se você não tem isso tudo, você é privado dessas facilidades básicas para a sua sobrevivência, você se comporta de outra forma. Então a gente percebe que estarmos no mundo de provas e expiações em determinadas condições geram em nós estímulos que vão nos fazer comportar de uma forma humilde ou de uma forma arrogante, de uma forma amorosa ou de uma forma egoísta. Então, essa questão do Evangelho também entra, não apenas essa questão do conhecimento, essa questão do espírito, mas fala também da pobreza. Porque eu posso ser uma pessoa predisposta a aprender, mas eu não vou aprender se eu não tiver acesso ao conhecimento. Numa encarnação anterior eu posso ter tido facilidades de grandes conhecimentos, mas eu fiz um mau uso. Hoje eu venho com limitações de aprendizado e com limitações de acesso à saúde que possa melhorar o meu aprendizado e à escola que possa me dar esse conhecimento, e eu vivo simplesmente preso naquele meu mundinho de sobrevivência, sofrendo todas as dificuldades que essa vida pode me oferecer. Então, nós não podemos simplesmente dispensar a questão material porque ela influencia e muito no nosso caráter. Isso que nós colocamos agora. Então nós comentamos sobre essa distribuição de riqueza, essa pobreza toda. E nós temos isso o tempo todo. Né? Pois não, mas aí no caso é a questão do caráter, né, Luísa? A Luísa lembrou também aqui, né, que muitos preferem não trabalhar para receber bolsas. Já é uma questão de caráter. É a forma como você lida com as dificuldades que você tem. Você pode ser pobre, mas não precisa ser mau caráter. Você pode ser rico, mas não precisa ser mau caráter. Mas aí a questão é, qual exatamente a nossa capacidade de lidar com essas facilidades ou dificuldades? Tem pessoas que são ricas e são corruptas. Tem pessoas que são ricas e são honestas. Tem pessoas que são pobres e são humildes, honestas. Tem pessoas que são pobres e roubam, burlam a lei, se beneficiam injustamente daquilo que não pode, daquilo que não tem direito. Tudo é uma questão do quê? De caráter. Por isso que a gente percebe que essas provas, elas podem nos proporcionar oportunidades das mais diversas. Mas muito bem, falamos dos dois aspectos da pobreza, porque eu acho que pobreza a gente não precisa falar muito, porque isso é uma realidade que a gente vive, né? Não pobreza necessariamente, mas privação. Privação de recursos para poder conquistar aquilo que a gente quer. Eu acredito que a maioria de nós aqui, pelo menos, é de pessoas que vivem ali, né, tendo que trabalhar. Ninguém pode dizer assim, não estou a fim de trabalhar hoje. Se fizer isso, ou vai ser desempregado, ou vai passar fome porque não tem como conquistar. Então aqui nós temos ali a nossa facilidade. E a Miriam lembrou que é tudo uma questão de perspectiva. Riqueza e pobreza depende de onde nós estamos nessa escala social. O pouco que eu tenho, o teto que eu tenho na minha casa hoje, é muito comparado com quem não tem nada. Mas é muito pouco comparado com quem não tem muito. Então é aquela história que nós comentamos de falarmos de espíritos superiores, de espíritos inferiores. Eu posso me considerar um espírito superior ou inferior? Eu posso me ver como superior. Se por acaso eu for comparado com um espírito que não sabe nada do que eu sei e não tem o comportamento que eu tenho. Mas eu posso me ver como inferior se eu encontrar um espírito que tem um conhecimento maior do que o meu e tem virtudes e valores mais nobres do que os meus. Tudo é uma questão do quê? De perspectiva. Serve mediano? Está de bom tamanho, né, irmão? Nem muito nem pouco. A gente está na média, está bom demais. Então a gente vê o que é tudo uma questão de perspectiva que a gente acaba se vendo. Mas vimos aqui os dois aspectos. Vamos agora para aquilo que os espíritos nos passam. Aquilo, pois é, pensou um teto, sentada na sua cadeirinha, em frente ao computador. Tem gente que nunca teve acesso ao computador. Nunca nem viu computador. Querem um exemplo? Vai lá para o meio da Amazônia. Vai para o meio do sertão nordestino. Para aquelas pessoas que têm que comer ali as palmas, aquela comida que o gado come porque eles não têm o que comer. Pessoas que tomam água com fubá para poder engrossar a água porque não tem leite para dar para as crianças. Isso sim nós vamos entender o que é pobreza. Açúcar colocou para nós a luta de viver na riqueza e na pobreza é necessário para o crescimento espiritual, que é o real. Mas para a gente poder entender o que é exatamente esse crescimento espiritual, é importante que a gente se veja como espírito. África, Índia, aqueles confins da Ásia, tudo ali também a gente vê dificuldades. Na própria América Latina, vai para o Haiti, para ver o que é a vida no Haiti. Principalmente depois daquele terremoto que eles tiveram há alguns anos, que dizimou ali quase que o país inteiro. Onde se não fosse pela ajuda internacional, aquelas pessoas teriam morrido de fome, morrido de sede, pelo mínimo que eles não conseguiram. Aí sim a gente vai entender. Mas muito bem. Doenças e tudo mais, né, Ju? Mas muito bem, a gente viu aqui, nesse contexto que nós apresentamos para vocês,
daquilo que tem facilidade, daquilo que tem dificuldades e tudo mais. Como é que os espíritos nos apresentam isso? Primeiro nós temos que nos entender como espíritos que somos. Eu sou um espírito imortal e nesse processo de evolução eu preciso experimentar. E essas experimentações, como nos diz Bezerra de Menezes numa das suas palestras, a experiência depende das tentativas de erros e acertos. Eu vivo uma experiência, posso me comportar do jeito certo, posso me comportar do jeito errado. Mas felizmente nós sempre temos novas oportunidades de reconstruir aquilo que nós destruímos e de aprender aquilo que nós não conhecemos ainda. Somos espíritos imortais. Sendo espíritos imortais, a cada oportunidade encarnatória, e por isso que a gente fala que entender a reencarnação, não apenas como sendo uma fantasia, mas como sendo uma realidade, nos dá resposta para essas diferenças e essas dificuldades que o nosso mundo apresenta hoje. Por que hoje eu estou sentado na frente do meu computador falando com vocês e tem pessoas que estão catando lixo na rua para poder se alimentar? Por que eu sou merecedor desse privilégio e eles são privados do simples, do básico para poder sobreviver e terem dignidade? Por que é essa diferença? Alguns vão dizer assim, porque Deus quer. Porque Deus quer experimentar as pessoas. Mas por que Ele quer experimentar aquele daquela forma e eu dessa forma? E aí então, se nós colocarmos a reencarnação como sendo para nós um mecanismo, né? Só se for sádico, né, Ju? Né? Deixa eu ver como é que ele reage. Caprichosamente eu vou olhar para ele e falar assim, deixa eu ver como é que ele reage na pobreza. Ou então deixa eu ver como é que ele quer dizer. Não é assim que funciona. Esse mecanismo da reencarnação que nos dá essa oportunidade de várias oportunidades, alternarmos no mundo espiritual, no mundo material, no mundo espiritual, no mundo material. Em cada etapa aqui no mundo físico, nós nos deparamos com um determinado contexto. No mundo espiritual, temos oportunidade de refletir sobre aquilo que nós vivenciamos. E essa nossa história, ela vai se enriquecendo com essas experiências que nos trouxe até hoje e que vai nos levar muito mais adiante. Hoje eu estou assim. No passado, como eu era, o que eu fiz, como eu vivi, e antes disso. Então nós fomos juntando várias e várias experiências para formar o nosso caráter. No mundo espiritual, antes de nós reencarnarmos, nós nos deparamos com o nosso prontuário, digamos assim. Abrimos o nosso prontuário e vemos assim, olha, hoje você é assim. O que você acha que precisa, do que você acha que precisa para se tornar uma pessoa um pouco melhor, sem aquela ambição de se tornar um espírito perfeito? Não adianta a gente querer ambicionar a perfeição se nós não conhecemos ainda o básico. Já falei para vocês, não adianta você passar um cálculo de trigonometria para alguém que está se alfabetizando. Nós estamos nos alfabetizando na questão do espírito. Por isso não adianta assim perguntar, o que você pode fazer para ser perfeito? Desmanchar e fazer de novo, é um bom começo, né? Mas a pergunta é, o que você pode fazer por você mesmo para se tornar uma pessoa um pouco melhor? E aí então a gente vai analisar quais são os caracteres da minha personalidade. Bom, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa, às vezes, egoísta, dependendo da situação, tenho uma certa dificuldade para lidar com algumas tendências do meu caráter, e eu começo a relacionar tudo aquilo que eu sou de fato. O autoconhecimento é muito importante nesse sentido. E aí então a pergunta vem, mas o que você acha que precisa viver para poder ser melhor? Você acha que se eu te colocar numa família naturalmente comprometida com a sua história, né? Não é uma família qualquer, se eu te colocar numa família que tem uma vida boa, uma vida confortável, você acha que essas dificuldades que você tem, elas vão diminuir ou elas vão se intensificar? Aí eu começo a olhar assim e falar assim, olha, se eu tiver isso na mão, essa facilidade, eu vou me dar mal. Vai com Deus, Ju, beijos. O que você prefere então? Olha, me coloca numa família humilde que tá bom. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me ocupar, beleza. Eu tenho que me ocupar, passar o dia trabalhando para poder lutar, eu tenho que lutar pelo meu estudo. Essa ocupação vai me fazer ser uma pessoa melhor. Muito bem, então você vai nascer numa família assim. Então a gente percebe que o contexto que nós temos hoje, com relação à nossa família, com relação às nossas posses, com relação à nossa saúde, com relação às oportunidades que vão surgindo para todos nós, é aquilo que nós escolhemos para fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores.
essa realidade que nós temos hoje, ela é muito difícil de ser vista nesse contexto geral, porque a gente não tem essa visão ampliada. Então, quando fala de reencarnação, a gente fala de um passado distante ou de um futuro distante. Mas é o nosso dia a dia hoje, com os pés no chão, que mostra quem nós somos. Mas se nós não tivermos a capacidade de observar além das fronteiras dessa nossa realidade, a gente não vai ver sentido para as coisas. Por que eu tenho que ser uma pessoa melhor hoje? Ah, falam que eu tenho que ser bonzinho. Jesus fala que eu tenho que ser manso e humilde. Para que isso? Quando a gente começa a perceber que no futuro a nossa vida vai depender, a nossa realidade vai depender daquilo que a gente vive hoje, a gente vai se tornando mais prudente, mais cuidadoso, e vai percebendo que esse trabalho que a gente faz de administrar a nossa vida hoje tem um resultado positivo no futuro que vai nos dar exatamente aquilo que nós precisamos. Daí então a resposta que nós temos, a reencarnação para nós é uma realidade. Não é simplesmente uma fantasia. Para aqueles que são céticos, para aqueles que são de outras doutrinas, colocam isso num capricho divino ou em obra do acaso. Para nós que temos esse entendimento, porque quando se fala em reencarnação, nós não falamos de uma fantasia que foi criada, nós falamos de revelações que chegaram do mundo espiritual, lembranças de pessoas, respostas para aquilo que a gente vive hoje. Por que uma criança nasce com câncer e outra nasce saudável? Por que outra tem o que comer e a outra não tem? Aí quando nós nos entendemos como espíritos que somos, nós nos vemos essa realidade de um modo diferente. Miriam colocou, se eu não tivesse que correr atrás, não estava aqui não, estava na praia sem fazer nada, né? Pois é. Se eu tivesse também essa facilidade toda, você acha que eu estaria perdendo meu tempo falando com vocês aqui hoje? Eu gostaria de que sim, que a resposta fosse positiva, mas eu não apostaria, como a Juliana apostou o vatapá dela, né? A Lili colocou para nós, olhando para o que somos hoje, podemos tirar uma conclusão do que fomos em outra vida, e podemos também, Lili, planejar aquilo que nós desejamos ser no futuro, pelo trabalho que nós realizamos. Eu posso ser hoje uma pessoa que muitas vezes não me orgulho de ser. Mas eu posso, sabendo que no futuro virá a resposta daquilo que eu faço hoje, posso começar a planejar essa minha realidade. Eu também, se estivesse trabalhando, não poderia estar aqui, né? Nunca se sabe o que a gente vai fazer, né? O Júnior colocou, mas se não tivesse que buscar as coisas, a vida seria muito sem graça. Depende, Júnior. O que você chama de graça? Quando você está envolvido nos vícios, nos prazeres, a vida é muito engraçada. Só que é uma graça vazia, é uma graça ilusória. Para aquelas pessoas que vivem as suas fortunas, as suas baladas, as suas festas, a sua vida social, para elas aquilo é o suficiente. Para nós pode não ser satisfatório, porque talvez a gente tenha uma perspectiva diferente, exatamente pelas experiências que a gente já vivenciou. Lembra, eu não gosto muito de fazer essas críticas, né, porque eu acho que não é justo que a gente observe a vida das pessoas e faça crítica sem estar vivenciando aquilo. Mas tem um filho de um sheik árabe que ele tem 20 carros importados, o mais barato custa $500 mil. É a coleção que ele tem na garagem do seu palácio. Será que essa vida seria o suficiente para mim? Hoje eu olho e me sentiria constrangido se eu tivesse uma vida como aquela. Venderia esses carros, fazia leilões, doaria o dinheiro para todo mundo, dentro da minha visão que eu tenho hoje. E se eu estivesse lá nascido naquele palácio, vivendo a vida dele, será que eu viria com tanta nobreza assim? Claro que não. A gente estaria envolvido num contexto muito diferente. Né? Lendo aqui então o Livro dos Espíritos, vamos lá para a gente poder agora colocar a orientação doutrinária dos Espíritos, né, para essa realidade que nós analisamos hoje. Item número 5, provas da riqueza e da miséria. Questão 814. Pode colar, filhinha. Os Espíritos colocam para nós aqui, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Resposta dos Espíritos. Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Na primeira resposta aqui, ela dá exatamente aquilo que nós falamos, né? A simplicidade diante da complexidade, né? Ou simplificar aquilo que é difícil. Por que Deus concedeu a um? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Ou seja, Deus caprichosamente escolhe como ele vai provar a um e como ele vai provar a outro. Para você eu vou dar uma unha encravada. Para você eu vou dar um câncer. Por que essa diferença? Por que essa dificuldade? Para provar a cada um. Aí os Espíritos complementam, para a gente não cair nessa ilusão de ter uma resposta tão simples assim. Vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos. Ou seja, nós
fazemos as escolhas de acordo com as nossas necessidades. Mas aonde eu estava com a cabeça quando eu escolhi ter uma vida dessa? Você estava com a cabeça no lugar. É agora que você perdeu um pouco do foco das coisas. Porque no mundo espiritual a gente tem uma visão diferente dessa realidade. Nós olhamos as coisas por um prisma diferente. Quando nós chegamos aqui, nós começamos a olhar a nossa volta e falar: meu Deus do céu, foi isso que eu escolhi? Sim, foi. Porque se você não escolhesse, certamente você teria escolhido todas as facilidades do mundo. Eu já falei para vocês como seria a nossa programação reencarnatória perfeita. Eu escolheria nascer saudável, essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam. Eu escolheria nascer saudável, bonito, alto, forte, rico, famoso, inteligente e poderoso. Tá bom para vocês ou vocês querem mais alguma coisa? Eu esqueci alguma coisa. De preferência ser muito sedutor também, que aí eu teria todas as mulheres aos meus pés. Faltou alguma coisa, gente? Seria essa a nossa escolha. Porque nós escolheríamos todas as facilidades que nos proporcionassem um tipo de prazer. Humilde? Para quê, Armando? Ah, mas tá bom, vai humilde para ser bem visto para as pessoas. Saudável também, que a gente colocou. Pois é. Então o que a gente pensa assim? Essa seria... Não, corintiano, por favor, tá? De preferência que meu time fosse sempre campeão, claro. Então essa seria uma escolha que eu faria por aquilo que eu tenho de tendência hoje, se eu deixasse as minhas tendências tomarem conta da minha razão. Mas hoje nós temos condições de sermos racionais. E sendo racional eu diria assim, olha, se eu puder ter facilidade, tá bom, pedir Libertadores também, Júnior, de preferência com o Mundial de complemento. Só que eu pensaria assim, bom, eu percebo que se eu tivesse tudo isso, eu seria a pior pessoa do mundo. A pessoa mais fútil, mais imprestável, mais inútil que o mundo conheceria. Deus pode tudo, advogado. Tá? Não vem com essa conversa mole, não. Para ele tudo pode, então também seria campeão da Libertadores. Nem vem. Então o que a gente pensa assim? Que todas essas facilidades seriam muito interessantes para nós. Mas dentro da nossa pequenez moral. Quando a gente ambiciona uma elevação moral, a gente percebe que isso tudo para nós não daria certo. Isso tudo para nós seria, na verdade, a razão do nosso fracasso. A razão das nossas quedas. Daí então nós fazemos escolhas porque nós já alcançamos um grau de entendimento dessa realidade da vida. Eu não posso buscar prazer. Eu tenho que buscar felicidade, que tem uma diferença muito grande, nós já conversamos sobre isso. Deixa eu ler para vocês aqui rapidamente um texto de Emmanuel, que um dia eu encontrei na internet, e eu falei, vou separar porque eu tenho certeza que um dia eu vou ler isso daqui. Deixa eu achar aqui rapidamente. Está aqui, ó, Emmanuel no livro Roteiro. Ele diz assim, claro que muita gente vai discordar, porque a gente pensa assim, dinheiro não traz felicidade, mas compra. Essa frase é tão bonitinha, né, de para-choque de caminhão. Só que na verdade nós não estamos falando de felicidade, nós estamos falando de conforto. De conforto e de prazer. Conforto e prazer não é felicidade. A nossa interpretação ou o nosso entendimento desse conceito é equivocado. Assim como é equivocado também o nosso entendimento sobre amor. O que é o amor para nós? O amor é apego, o amor é sexo, o amor é interesse. Aquele amor desapegado que Jesus veio trazer para nós no seu exemplo é um amor distante da nossa realidade. Nós não sabemos ainda o que é. Por isso a gente tem que ir aos poucos e fazendo com que esses conceitos comecem a se tornar mais claros para nós. E Emmanuel, na visão espiritual que ele tem, ele traz para nós a seguinte definição de felicidade. Felicidade não está no dinheiro, porquanto a cada passo surpreendemos irmãos nossos investidos da posse do ouro a se confessarem desorientados e infelizes. Importa reconhecer, porém, que o dinheiro criteriosamente administrado transfigura-se em poderosa alavanca do trabalho e da beneficência, resgatando lares e corações para a vida superior. Felicidade não está na inteligência, visto que temos em toda parte gênios transviados utilizando fulgurações do pensamento em apoio das trevas. Urge anotar, no entanto, que a inteligência aplicada na sustentação do bem de todos será sempre uma fonte de luz. Felicidade não está na autoridade humana, de vez que habitualmente abraçamos criaturas altamente revestidas de poder terrestre, carregando o peito esmagado de angústia. É necessário observar, todavia,
que a influência pessoal em auxílio à comunidade é a base de segurança e fator de harmonia. Felicidade não está nos títulos acadêmicos, porque em muitas ocasiões encontramos numerosos amigos laureados com importantes certificados de competência, portando conflitos íntimos que os situam nos mais escuros distritos do sofrimento e da aflição. Não será, contudo, razoável ignorar que um diploma universitário, colocado no amparo ao próximo, é uma lavoura preciosa de alegrias e bênçãos. Felicidade não está no que possuis, e sim no que dás. E ainda assim, no que dás, como no modo que dás. Não está no que sonhas, e sim no que fazes, e sobretudo na maneira com que fazes. Felicidade, na essência, é a nossa integração com Cristo de Deus, quando nos rendemos a Ele, para que nos use como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Isso porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor, na contabilidade divina. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia, ou melhor, à medida que nos ajudamos uns aos outros. Por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Essa, então, é a definição que se tem de felicidade dentro dessa visão moral que nós aprendemos, dentro da nossa doutrina. Vamos em frente. 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Pergunta Kardec aos espíritos. E eles respondem para nós. Tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Já vimos aqui definido muito bem como é a experiência de cada um dentro dessas situações, aquilo que pode despertar em nós. 816, para a gente dar sequência. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Resposta dos espíritos. E justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Claro que os espíritos responderam para Kardec aquilo que ele perguntou. E nós poderíamos colocar então, mas o rico, com tantas privações, ele não teria ali motivos para poder reclamar e se tornar o que é? Os espíritos poderiam responder exatamente isso. É exatamente isso que sempre faz. Acaba ambicionando aquilo que não tem pelas suas necessidades e não valoriza os valores do espírito que ele precisa desenvolver. Kardec faz um comentário a esse respeito para a gente poder já encaminhar para o final do nosso estudo. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa resposta que Kardec nos chama a atenção, mais uma vez eu lembro sempre porque essa interpretação que se faz ela é muito comum. Ela é muito comum. Já, então manda um beijo para ela, Maria. É muito comum a gente utilizar essa frase de Jesus para poder apontar a culpa dos ricos, criticar os ricos. Só que a doutrina nos traz um complemento, uma visão diferente, dizendo que as posses, o patrimônio que nós conseguimos acumular, nos dá a oportunidade de grandes realizações. O que seria do mundo se não tivéssemos aqueles que são capazes de gerar riquezas? Aliás, essa visão que nós temos dentro da política mundial, ou da política econômica mundial, que era a visão do comunismo, que acabou não se sustentando. A visão daquele socialismo equivocado que se alimentava no século XX, mostrava que o ideal seria que todo mundo pudesse trabalhar igualmente e receber igualmente. Só que nós sabemos que no mundo como o nosso,
onde as capacidades intelectuais e morais são diferentes, nós não podemos querer ambicionar ou querer criar essa utopia de um mundo igual para todos. É necessário que haja aqueles que produzam, aqueles que administram, para que aqueles que não têm ainda, que não alcançaram essa capacidade, beijo, Aninha, até mais. Aqueles que não tiveram capacidade, tá certo, manda um beijo para ela, né? Aqueles que não tiveram capacidade de gerar esses recursos, que sejam conduzidos por outros que são mais capazes. Voltaire, que foi um dos grandes iluministas responsáveis por aquela revolução que teve na França no século XVIII, ou século XVIII, né? Porque Voltaire viveu do século XVII para o século XVIII. Ele tinha uma visão do mundo interessante, embora ele não gostasse da pobreza, e ele tivesse uma afinidade maior com a nobreza, com a burguesia, que eram aqueles que tinham dinheiro, frutos do trabalho naturalmente. Voltaire tinha uma visão interessante. Ele falava sobre aquela frase clássica dele que foi infelizmente distorcida: os fins justificam os meios. Por que ele disse isso? Essa visão a princípio mostra que quando você estabelece um objetivo, não importa o que você faça, tudo é válido para que você o alcance. A gente utiliza isso dentro dos nossos valores morais ainda imperfeitos, ainda não compreendidos. Mas a visão que Voltaire tinha naquela época com relação à política, ao Estado, à administração, ele dizia assim, que se por acaso uma nação fosse constituída de indivíduos que não fossem capazes de ter uma compreensão para fazer com que aquela nação se tornasse melhor, era importante que você tivesse um rei absolutista, que tivesse o poder absoluto nas mãos. Porque assim esse rei, com as mãos firmes, mãos de ferro, poderia conduzir aquelas mentes ainda em desenvolvimento para uma evolução, para uma vida melhor. Agora, ele tinha também um outro porém. Se por acaso você encontrasse na nação pessoas que fossem capazes de desenvolver intelectualmente e socialmente aquele país, o poder deveria ser republicano. Porque eles, juntamente, conversando sobre todas as necessidades daquele local, eles poderiam então criar um governo compartilhado com essas pessoas. A mesma coisa acontece no nosso mundo hoje. A visão de Voltaire, muito interessante naquela época, seria a nossa visão da economia social, da nossa economia mundial. Se por acaso nós não temos pessoas que têm capacidade de gerar riquezas, que dependem da riqueza que os outros geram, então esses que são mais favorecidos podem e devem contribuir para que o mundo se torne melhor. Agora, se todos nós tivéssemos capacidades iguais, todos nós fôssemos inteligentes, fôssemos bons administradores, fôssemos bons economistas, ótimo, todo mundo poderia gerar igualmente riqueza para o nosso mundo. Mas a gente vê assim, é possível que isso aconteça? Infelizmente não. Basta a gente analisar aqueles casos de pessoas que ganharam grandes fortunas, seja numa loteria, seja numa herança que recebeu, o que ele faz com aquela riqueza? Infelizmente, a maioria dos que passam por essa situação perdem completamente seu patrimônio porque não sabem gerenciá-los. Tem gente que ganha na loteria, quer comprar isso, quer comprar aquilo, 2, 3 anos depois perderam tudo. Voltaram a ser aquele funcionário humilhado, constrangido, porque tiveram a riqueza na mão e não souberam administrar. Tem pessoas que depois que um parente desencarnou e deixou para ele um patrimônio significativo, jogou tudo fora. Vendeu porque não soube administrar e fala assim, olha, na verdade o meu negócio não é trabalhar. Na verdade, o meu negócio é curtir a vida. E esse patrimônio veio a calhar para mim, é isso que eu quero. Aí então ele começa a viver todo o conforto, só que chega uma hora que o conforto acaba. Aí então ele volta para a miséria. Por isso então a gente lembra sempre que as nossas capacidades são diferentes. Por isso a gente não pode imaginar um mundo que seja igual para todos. Voltando um pouquinho no nosso estudo, para a gente poder fechar agora definitivamente o nosso trabalho, deixa eu pegar aqui o capítulo anterior que nós estudamos, Lei de Igualdade, Desigualdade das Riquezas. Está aqui embaixo. Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos. Só um instantinho. 811, a questão 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Os espíritos responderam com muita serenidade e com muita sobriedade também. Não, não é possível.
a diversidade das faculdades dos caracteres se opõe a isso. Então é exatamente isso. Aquele socialismo criado pelo comunismo soviético no começo do século XX, ambicionava isso. Todo mundo trabalhando igual, todo mundo produzindo igual, todo mundo gerenciando igual. Mas a questão é, todo mundo tem essas mesmas capacidades? A gente sabe que não. Foi por isso que esse socialismo acabou se distorcendo. E aí então veio o capitalismo. Quem pode mais, chora menos. Que também é equivocado. É hoje o nosso regime. É o regime que praticamente é uma unanimidade no mundo. Poucos países pensam diferentes. Também é um capitalismo voraz. Onde aqueles que podem mais subjugam aqueles que podem menos. E aí então vem a visão espírita, que diz para nós que o dia que nós criarmos um capitalismo socialista, dando possibilidades para aquele que pode gerar recursos, mas que depois de gerado esse recurso ele seja bem distribuído, o nosso mundo seria perfeito. Mas infelizmente a nossa ganância, a nossa ambição não permite que isso aconteça. Por isso então nós estamos aqui trabalhando pelo nosso mundo hoje. Temos ali a nossa riqueza, temos a nossa capacidade e temos os nossos valores. Infelizmente, Luísa, é uma realidade para nós que é uma tendência natural que ela se transforme, que as pessoas comecem a entender. Lembrem que nós colocamos aquelas etapas de transformação no nosso mundo, quando a gente observa que houve uma época em que o homem era o centro do universo, os gregos vivenciaram isso, o período do antropocentrismo. Depois chegamos na Idade Média, onde acreditavam que Deus deveria ser o centro do universo. Tivemos aí então o teocentrismo. Depois voltamos com a reforma religiosa e com o renascimento cultural e científico, o homem voltando a ser o centro do universo, o antropocentrismo de novo. Quando chegou a doutrina espírita, eu, pretensiosamente, comecei a pensar, chegou a hora do espiritocentrismo, onde o homem vai se ver como espírito e vai ver uma realidade diferente. O tempo que vai demorar para que essa ideia seja disseminada pelo mundo, para que todos se vejam como espíritos, para que entendam que a realidade que nós vivemos não é essa, mas é uma realidade moral, não uma realidade material, isso pode demorar 2, 3, 4 séculos ainda. Talvez daqui 3, 4 gerações, que os novos espíritos que reencarnarão terão uma visão diferente do mundo e chegarão novos políticos, novos administradores, novos espíritos que vão revolucionar esse nosso mundo, aproveitando aquilo que a gente já conquistou para reformar aquilo que nós vivemos hoje. Estou sendo otimista? 3, 4 gerações? Talvez. Estou sendo pessimista? Talvez. Mas dentro dessa nossa realidade hoje, eu não vejo que a gente vá mudar radicalmente aquilo que a gente vive. Mas a doutrina espírita está aí, despertando a nossa consciência. Quem sabe viveremos isso? Não vejo com tanta facilidade, Luísa. Não vejo com tanto otimismo assim. Talvez a gente viva isso em outras etapas. Com outras etapas, sim, com certeza. Certamente nós não apenas viveremos isso, como seremos os responsáveis também por essa transformação. Porque hoje nós estamos aprendendo novos valores. Voltaremos para o mundo espiritual, reencarnaremos, voltaremos e vamos nos aperfeiçoando. E nós seremos aqueles que contribuirão para essa reforma moral e essa reforma espiritual do mundo. Quem sabe em futuras gerações? Certamente isso será em outras gerações, Júnior. Essa é a opinião que eu tenho hoje. Tá? Meus amigos, fechando por aqui esse nosso trabalho, eu espero que essas nossas reflexões tenham sido favoráveis. Tá? Dá um beijão na Fiorella, tá, Maria? Que ela estava escrevendo aí. Fala que a gente não ficou bravo com ela, pelo contrário, eu adorei conversar com ela. Então eu espero que isso tudo que nós estudamos hoje seja para nós um ponto de referência, para vermos aqui o nosso mundo hoje, ver a nossa vida hoje de um modo diferente, ver a nossa realidade de um modo diferente. Né? E que isso seja para nós, quando nós olharmos para o mundo e vemos a riqueza, a ambição,